Fala galera, começando aqui mais um episódio do Nutri Sportscast. Eu sou o nutricionista Marco Jardim, aqui comigo o nutricionista Rafael Soares. Pessoal, para vocês que ainda não são inscritos no nosso canal, já aproveita para se inscrever e ativar o sininho aí para receber a notificação de novos episódios. Se puder, já deixe seu like aí, se tiver alguma dúvida é só deixar nos comentários. E aí, Rafa, quem a gente vai trocar uma ideia hoje? Bom, antes de apresentar a nossa convidada, vamos agradecer a Cork Rio Preto, Isso aí, cede o espaço aqui pra gente, e o Day Off Café, que faz um cafezinho de responsa aqui em Rio Preto. justamente. Bom, hoje a gente vai conversar com a Viviane Teico. Ela é atleta de ciclismo, né, principalmente mountain bike. E a gente vai falar sobre um assunto interessante que é para as mulheres, né? A gente falou sobre o ciclo menstrual em um Nutrisport Cast Explica. Um videozinho E a recente. gente quis, né, a gente resolveu trazer uma atleta para falar como é o treinamento, né, o ciclo menstrual, se isso pode atrapalhar na Nada performance. melhor do que uma mulher para falar sobre o assunto, né? Justamente, porque quem somos nós para falar alguma coisa, Isso aí. né? E aí, Vivi, seja bem-vinda. Mais Antes- uma vez, né? Mais uma vez, né? Mais uma vez, e antes de mais nada, parabéns pelo mês, né? O março é Mês das Mulheres. mês das mulheres, então a gente tem que também deixar um Ótimo parabéns. dia para falar, um ótimo dia, mês para falar sobre esse assunto, né? Agradeço o convite mais uma vez, estou aqui e vamos falar um pouquinho. Viviane Rara, para quem não me conhece, estou no ciclismo aí desde 2014 e vim falar um pouquinho sobre o ciclo menstrual, que eu acho que é interessante. Acho que não se fala muito, né, sobre esse assunto. Eu acho legal para quem está começando ou mesmo para as meninas que já estão no nível, né, de performance mais avançado, para a gente saber como que funciona, como que é. Acho que isso é muito individual. Eu acho que vai ser um bate-papo bacana. Recentemente a gente falou da nossa parte um pouquinho mais técnica, né, sobre o que, até uma revisão, né, até bem... Uma parte mais fisiológica, né? Exatamente, bem feita, né, sobre alguns estudos que tem falando sobre esse assunto. Porém, a gente ainda frisou bastante que não tem nada conclusivo sobre esse assunto, né, sobre a relação do período do ciclo menstrual da mulher em relação com a perda ou não de performance. Mas a gente queria saber da sua opinião, né, do seu relato, como que é para você quando você está durante o ciclo, né, como que você se sente, né, durante os treinos, sobre Você vai as responder provas. isso, mas eu quero que primeiro ela fala sobre quem é a Vivi no mountain Exatamente. bike. Porque antes de falar sobre isso, a gente precisa mostrar que você é uma atleta, não é uma atleta profissional, mas é uma atleta amadora que sempre está aí nas pontas, aí, participando de várias provas. Inclusive, você ganhou 2 provas da Dois Copa Sol, campeonatos, né? isso. Ganhei dois campeonatos, 2018 e 2019. O prêmio era uma bike de carbono, que eu acho que foi muito legal isso, porque é difícil hoje uma premiação tão bacana, né? Então, eu sou muito feliz com esses meus 2 títulos. E tem uma história, né? Assim, eu sou uma atleta amadora, eu trabalho e treino. Só que quando eu comecei, isso que motiva muita gente. Eu comecei, eu era sedentária, né? Eu nem bicicleta tinha. Então, eu era acima do peso, não fazia nenhuma atividade, nenhuma mesmo, nem caminhada, assim. E comecei do zero. E só que, assim, já comecei em 2014 e no começo de 2014. E já no fim eu já estava competindo. No final do ano eu já estava competindo. Ali com uma bicicleta com um equipamento pesado, não era o ideal, de tênis, sem saber meio o que estava fazendo ali, mas era o que eu estava gostando, né? Já comecei nesse meio de acelerar. Passear não era comigo. E a primeira corrida é muito engraçada, né? A gente sempre pensa, o que eu estou fazendo aqui? Mas aí o bichinho da competição me picou e eu só treino para competir, assim, eu gosto muito, quem me conhece sabe. E só que assim, eu tive que passar por muitas coisas, né? Pensei, se eu quero isso para mim de verdade, eu preciso fazer certo, fazer direito, né? Então, fui perder peso, procurar um profissional, que o Rafa você está comigo desde 2015, né, Rafa? E foi um processo lento. Como o ciclismo é um processo lento, para mim foi mais, porque
eu vim do nada, assim, né? Sem ter um histórico de alguma atividade física. Então, para mim, foi um pouquinho mais demorado. E só que a minha persistência, o que eu queria mesmo, eu fui conseguindo. Fui passando uns 3, 4 anos, eu já estava vamos em um nível bacana, competindo com as meninas de ponta, assim, daqui da nossa região, né, mesmo até um pouco mais fora. Já fui campeã dos 100 quilômetros canaviais, que é uma prova bem vista, bem conhecida. Então, já tenho alguns títulos legais, assim, que eu me orgulho bastante. E é legal, porque ela trabalha e tem que treinar, né? Então tem que conciliar as duas coisas, que isso atrapalha Acho que bastante. muita gente fica, às vezes, pensando, né? Fala assim, eu não dou conta de me dedicar tanto num exercício que eu gosto por conta do trabalho, né? Por ter que dividir as duas coisas. Mas eu vejo que hoje em dia muita gente consegue conciliar, né, a rotina de trabalho por exemplo, você que compete, né, que vai para as competições, consegue se dedicar nos treinos para estar competindo em alto nível. É uma coisa que dá para se fazer, né? Não é um bicho sério. Assim, não deve ser fácil, logicamente. Eu imagino que deve ser trabalho árduo, mas que se você tiver a vontade e quiser, realmente dá para conciliar as duas coisas. Dá sim. Se você quiser aquilo e gostar muito, você faz. Assim como eu e como outras atletas amadoras também que não vivem disso, elas fazem o mesmo sacrifício, entendeu? Quando eu comecei, eu não tinha um horário tão flexível como eu tenho hoje, que eu sou representante e tenho horário que eu mesma faço. Eu entrava às 7 horas no serviço e saía às 18 horas. Então, tinha vezes que eu chegava em casa 9 horas da noite, em conciliar, às vezes, um dia de academia e mais bike. Então, assim, foi um percurso longo, demorado, mas eu sabia o que eu queria e sabia que eu tinha que abrir mão de muitas coisas, mas tudo isso eu abri mão porque eu queria e eu gostava muito. Então, acho que também você tem que ter uma paixão pelo aquilo que você quer, Com né? certeza. E aí você vai vendo os resultados, você vai vendo tudo isso, você vê que tudo valeu a pena, né? Vai te motivando, né? Vai motivando. Isso é muito bom. Eu falo assim, porque às vezes não é nem para competir em alto nível, mas se a pessoa tem a sua rotina de trabalho, por exemplo, num horário comercial aí, né, das 7 às 6 É da mais tarde, é mais complicado. complicado, porém dá para ela conseguir fazer Dá. a atividade física dela, não necessariamente para competir, mas dá para conciliar. Assim, é compreensível, né, que se faça as duas coisas. No começo eu nunca pensei que eu chegaria nesse nível, assim, né? Mas eu sempre treinei para melhorar, né? E hoje, assim, é trabalho e treino. Não tem uma outra coisa que se encaixa no meio que fica mais complicado, né? Porque eu falo que o ciclismo, eu não sei como que o pessoal que faz triatlon consegue, né? Porque treinar bike, ter que A rotina fazer puxada. e ter que ainda fazer um trabalho na academia, eu acho já bem corrido, né? Eu acho que para o pessoal que ainda nada e corre, eu fico pensando onde é que se encaixa isso. Porque no esporte amador aí é difícil a pessoa que sobrevive do esporte, né, sendo amador, né? Ah, sim, é E muito difícil. para chegar no nível profissional e começar a viver do esporte é um caminho que às vezes é muito longo, né? A É não ser que a longo e pessoa para seja muito poucos fora também, da né? curva, a não ser que você... Sim, eu acho que para viver do ciclismo, ou que seja, do esporte que você está ali praticando, é complicado. Hoje, assim, eu acho que quem se destaca mais, a gente sempre tem os apoios, né? Sim. Então, isso faz muita diferença para a gente, né? Sempre um apoio, uma ajuda totalmente... É uma ajuda ali que vai te tirar um certo peso ali, né? Sim, De você ter que... Porque, por exemplo, às vezes o cara ajuda lá na manutenção da bike, que é um negócio que é caro, né? Você tem que ficar fazendo manutenção em bike. isso, exatamente. O cara não tá dando em dinheiro, né? A empresa não tá dando dinheiro, mas você já tá te deixando de... aliviando de ter um custo a mais Isso, ali, já né? tá deixando de pagar, né? Tem muita coisa que ajuda, que agrega, que a gente agradece. Eu tenho os meus patrocinadores agora, o Rafa veio como um parceiro esse ano, né, Rafa? Sim. É legal, mas é legal justamente por isso, por esses atletas que não vivem no esporte ter esse tipo de ajuda, porque isso vai motivar a se dedicar e talvez essa pessoa chegar um dia
A ser conseguir profissional. a ser profissional e conseguir viver só do esporte, né? Então, é as pessoas que te ajudam lá desde o comecinho que vão fazendo que você evolua até chegar uma hora que, Sim. se possível, né, viver do esporte. Mas durante esse caminho aí, tem que... É um caminho complicado. Assim, eu tenho bastante ajuda, tenho o Bolsa Atleta da minha cidade, Votuporanga. Então, assim, são coisas que ajudam bem. Sem isso, muitas coisas talvez eu não conseguiria, porque para ir numa prova é caro. Então, assim, a gente ainda tem tudo isso, né? A manutenção, o equipamento que já é Que é caro, caro, né? a manutenção em viagens, isso é tudo muito caro. Eu falei assim, tem muita gente que às vezes também deixa de começar um exercício por pensar nesses custos, né? Por exemplo, a pessoa às vezes até gosta de pedalar, tá pensando em mas evoluir, mas aí quer comprar uma bike melhor, uma bike melhor já é mais cara, aí aí tem a todo o resto, sapatilha, tem capacete. todo o resto de equipamento. Mas eu vejo Quem muito. numa prova também tem o custo de pagar a inscrição. Quando eu comecei, eu não pensava em nada disso. Eu acho que é todo mundo que Tipo assim, a gente iniciou. ainda dá um jeito, por exemplo, a gente faz conforme as condições que a gente tem. Se você não tem condição de ter uma bike top, você vai com a que você tem Isso. ali. Intermediário, iniciante, com os restos dos equipamentos ali um pouco mais básicos, vai de um jeito. Quer dizer, vai do jeito que dá. Mas conforme você vai pegando gosto pela coisa e que você quer evoluir, às vezes você não tem condição de evoluir tão rápido assim, acho que às vezes isso dá uma brecada nas pessoas. O No meu ponto de custo. vista, eu não sei como é que é na lida ali do dia a dia. É assim, para você poder competir, você tem que ter um equipamento bacana, porque você vê que a galera ali, tá todo mundo com equipamento top, né? Sim. Então, você não quer ficar para trás, você também quer ter um equipamento, porque isso faz, na soma de tudo, né, ajuda. Uma bicicleta mais leve. Vai fazer né? diferença no resultado final, né? Faz a diferença no resultado final, sim. Ô, Vivi, se tratando assim, você como mulher, como que você se compara em desempenho com outras mulheres? Até para a gente entrar nesse assunto da pergunta do Marquinho, da questão do ciclo menstrual. Como que foi essa evolução sua até você aprender a lidar com performance? Sim. No início, lá nos 2, 3 primeiros anos que eu comecei, a gente não estava iniciando, não tinha essa percepção. O que o ciclo menstrual, se mudava alguma coisa, Se nem interfere ou se não. interferia alguma coisa, não. Eu comecei mesmo a prestar atenção que, para mim, individualmente falando, né, depois que eu já estava com uma performance bacana, que eu já estava competindo ali na elite, então eu já comecei a sentir os períodos, né? E também comecei a prestar atenção em relatos de outras meninas que também estavam ali no mesmo nível que eu. E é muito engraçado, né? É muito de cada uma. Uma relata de um jeito, a outra de outro. Então é bem engraçado. Até que eu brinco, corrida de mulher é sempre uma surpresa. Acho que quem assiste vê, assim. Não sei se isso tem a ver com esse ciclo menstrual que a gente tem e tudo mais, mas para mim, como que é? Eu comecei a prestar atenção. Na semana que eu fico menstruada, é uma semana ruim, né? Na minha performance cai. Então, assim, se tem alguma corrida que coincide nessa semana, eu tento, sei lá, de alguma forma, ou se não, seja o que Deus quiser. Mas eu percebo que eu não estou na minha melhor performance. Depois que acaba, que parou de descer, depois de uma semana para frente, eu já sinto que eu já estou ótima, que eu estou tinindo. Então, seria os meus dias melhores. Mas você acha que isso é por incômodo de sintomas? Ou pode ser pela cabeça, às vezes um psicológico, que você associou? É muito como você falou, é da percepção, né? Você percebe que a sua performance caiu. Isso. Então, como a gente fala, né? Tipo, o autorrelato vai ser muito individual, como você mencionou também, porque cada mulher vai relatar o que ela sente durante esse período. Provavelmente, esses efeitos são da percepção mesmo em si, e não necessariamente dos efeitos fisiológicos e das alterações fisiológicas que acontecem durante esse ciclo, né? Como a gente até, inclusive, falou no vídeo que a gente fez, assim, a gente não consegue provar que as alterações hormonais durante o ciclo interferem diretamente
na performance, na perda ou ganho de performance. Isso é muito da percepção, né, do autorrelato das mulheres, que dependendo ali da fase do ciclo que tiver, algumas relatam que se sentem melhor, que tem uma performance melhor, algumas que perdem, né, performance. Acho que a maioria, né, acaba falando que às vezes perde a performance um pouquinho, né, tem a percepção. pouquinho antes ou durante o ciclo. Né? Eu já ouvi alguns relatos, né? Tipo assim, uma atleta falou que desceu no primeiro dia, cólica, dor de cabeça. No segundo dia é o melhor dia dela, tipo assim, onde ela é o pico da performance dela. A outra já relatou que durante o ciclo, durante que ela está menstruando, que é a melhor semana dela. Então, é muito individual, assim. Talvez alguém está escutando o meu relato e falando, eu sou igual a ela, Sim. ou não. Tipo assim, antes de descer, eu tô bem. Aquele estado de TPM, a gente só fica nervosa, estressada, mas da performance ainda tá tranquilo, né? O que eu vejo que eu fico mal, que as pernas ardem mais, que parece que tá amarrado, é na semana. Que aí quem tá comigo já sabe que o treino não vai rolar. Não vai direito. Não vai direito. Até interessante porque lá no próprio estudo que a gente utilizou, ele realmente fala quando existe a queda, né, do estrogênio, que é o principal hormônio anabólico da mulher, pode diminuir a captação de glicogênio. Então até pode ser... Isso seria uma possível explicação para essa... Porém, né, tipo, ainda é uma hipótese. Essa queda mínima que eles observam aí na performance, como o próprio estudo diz, é trivial, né? Assim, é bem pequeno. Sim. Não seria algo que impactaria, por exemplo, no resultado de uma prova. A não ser que fosse assim, uma prova de elite profissional, que milésimo de segundo fazia diferença. Para uma elite profissional, talvez faria muita diferença. Porém, às vezes, numa prova mais amadora, numa prova normal... Ou para a grande maioria das pessoas, né, que não são atletas de elite, isso não interferiria diretamente. Quando eu iniciei, eu não lembro como que eu fazia nesse período. Para mim era indiferente. Mas que eu estava começando, né? Nem sabia se eu estava bem, eu estava, né? Então eu acho que vocês têm isso daí tem sentido, sim. É que assim, eu acho que é mais fácil de perceber quando você oscila na sua performance, quando você está bem treinado. Quando você atinge um nível alto de performance, qualquer coisinha que interfira aí nessa performance vai ser perceptível. Sim. Porque você está acostumado a treinar em alto nível. Então, qualquer coisinha que aconteça ali na sua rotina, que você perceber que o seu desempenho não foi o máximo que você poderia ter dado... Porque você sabe que você já deu melhor do que Exatamente. aquilo, Exatamente. Então, por isso que são os efeitos subjetivos que a gente fala. Né? Então, pode ser por conta de sintomas. Às vezes, a mulher que tem muita cólica, muita dor de cabeça, aquela sensação de perna pesada, que são sintomas comuns, né? de retenção de líquido, de inchaço, isso pode interferir indiretamente. Não está relacionado assim com um fator fisiológico. Né? Até a questão da cólica, engraçado. Por exemplo, eu tô com cólica, eu tenho que treinar. Eu nunca deixei de treinar por estar menstruada ou não. Porque não é uma doença, isso é uma parte, Isso vai acontecer independente da sua vontade. Isso vai ser pro resto da sua vida. Como eu não perco treino realmente. Quando eu saio para pedalar que eu tô com cólica, a cólica some. É um negócio que eu não sei explicar. E também já ouvi relato de atletas que também falou que acontece isso. Começa a pedalar, passa a cólica. O fluxo também diminui. Então, no meu caso, eu acho interessante isso. Só que também, assim, acabou o treino, você vai embora para casa. Sim. Que aí... Aí piora. Fica pior do que antes. Não, tipo assim, volta ao que estava. Volta ao normal. Ao que estava. Então, durante o treino, o fluxo diminui, a dor de cabeça passa, acabou o treino, vou embora para casa, questão de higiene também, tudo mais, né? Mas é assim, então eu já sei que se eu sair, vai passar a cólica, não preciso ficar preocupada, só que se eu tiver um treino de muita força para fazer naquele dia, eu tenho que respeitar os sintomas do meu corpo também. Claro. Não é porque está prescrito, olha, você tem que fazer 1 hora intervalos, treino intervalado. Se o meu corpo não vai, não adianta eu querer tirar dele o que eu sei que não vai.
Então, assim, a gente também tem que respeitar o que o corpo está te dizendo. Assim, mas não só nessa época, né? Para qualquer fase, Exatamente, né? também. Isso para qualquer pessoa, na durante esse verdade, período né? seja um período mais delicado, porque também tem aquela preocupação da mulher de saber, né, que está ali com o fluxo e que talvez possa acontecer algum acidente durante o exercício. Talvez esse fator psicológico talvez possa interferir também, né? Que a gente até inclusive comentou que o fator psicológico, né, pode interferir indiretamente mais uma vez nessa No leve resultado, né? perda de performance. Você acha que às vezes da mulher saber, né, que durante aquele período dela saber que ela está menstruada, talvez isso interfira ou não na performance? Pode ser também você respeitar aquele período que você está passando, né? Eu acho em primeiro lugar, eu já sei que não vai. E para que eu vou forçar, sabendo que eu tô naquele dia ruim, e eu vou forçar, eu tenho que fazer um treino, não vai sair do jeito que eu queria, né? Então eu prefiro sair para fazer um treino, uma passada legal, mas sem judiar do corpo. Tem dia também que, não estando no período, a gente sai, parece que Sim, sai amarrada, né? normal. Aí você vai e faz o primeiro intervalado, no primeiro tiro. Aí não vai, o segundo. Aí você fala assim, vamos deixar quieto isso, porque não está indo para lugar nenhum, né? Eu acho que aí é geral, né? Tanto homem quanto Sim. mulher, também a gente passa por isso. E o fator também emocional conta muito para tudo também, né? Tem mulher, às vezes, que está no ciclo, está menstruada, ali fica mais sensível, não sei. Sim. Eu não tenho essas coisas. A gente só tem a TPM, né? Aquele Sim. momento estresse da mulher, A né? oscilação de humor, né? Aquela oscilação. Que eu brinco que a mulher vai desde o inferno ao céu em 2, 3 dias, Exato. né? Tá tanto acabada como tá maravilhosa. Eu acho que a gente tem que se respeitar. Inclusive o próprio estudo fala, né, que quando a gente vai avaliar esses sintomas de perda de performance, a gente tem que individualizar muito bem, justamente porque a grande maioria das mulheres, elas têm autorrelatos diferentes desse Inclusive, período, né? na maioria dos estudos, quando se baseiam tanto quando utiliza o anticoncepcional, a mulher que tem o ciclo com anticoncepcional, tanto a mulher que não utiliza a pílula no ciclo menstrual, pede para individualizar, porque cada uma tem um sintoma diferente e pode ter esses sintomas em cada período, né? Sim. Inclusive, os próprios estudos que estavam naquela revisão, né, eles têm uma certa falha na metodologia deles fazerem estudo, porque eles não conseguiam mensurar exatamente quando que começava ali as fases do ciclo, né, por conta do autorrelato das mulheres. Então, existem algumas técnicas, né, para eles avaliarem em que fase do ciclo exatamente a mulher está, para ver as questões hormonais, né? Qual o ciclo que tem mais estrogênio elevado ou progesterona, enfim. Então, fica difícil até para quem Pesquisar, né? pesquisa levantar, né, esses dados para saber exatamente quando que um hormônio está mais elevado que o outro, quando que possivelmente essa performance poderia cair ou não. Então, assim, é um negócio difícil, né, de controlar todas as variáveis para saber exatamente se essa oscilação hormonal vai interferir ou não na performance. É muito do autorrelato mesmo, por isso que a gente sempre tem que ouvir individualmente cada mulher, né, para saber o que elas sentem durante esse período e poder minimizar, né, esses efeitos. Então, toda vez que a gente tiver que trabalhar, né, com a mulher que tem alguns sintomas assim mais elevados, né? E principalmente quando se trata de performance. Justamente, eu acho que pro atleta que, né, que tá ali em alto nível, que qualquer interferência na performance pode determinar se ela vai ganhar uma prova ou não, a gente tem que olhar com mais cuidado e tentar minimizar ao máximo esses efeitos, né, de alguma forma. É muito individual, porque cada uma fala uma história diferente, né? Cada um tem eu fico bem assim, é difícil bater, assim, ou é muito individual mesmo, não tem como falar, menstruou, ficou ruim, não. Tem gente que tá bem ali na semana, tem gente que não tá, e eu acho que trabalhar com mulher é bem complicado, né? Porque até inclusive não são só os sintomas durante esse período que podem intervir, não tem
uma série de outros fatores ambientais, condições de estresse ali que a pessoa Trabalho também, né? tem um monte de coisa. Então, são muitas variáveis que a gente teria que controlar para saber o que de fato está interferindo na performance naquele período específico. Então, se normalmente já é um período de mais estresse, né, porque a mulher tem que lidar com isso aí, e aí às vezes a mulher tem um fluxo muito grande também e já não gosta, né, isso acaba atrapalhando de alguma forma, tem os sintomas que a gente relatou, e aí isso já gera um ambiente de estresse, desconforto, tem um monte de outros fatores que a gente tem que levar em consideração. Então, tentar controlar todas essas variáveis para fazer um estudo bem controlado, eu acho que seria até inviável. Então, por isso que a gente provavelmente, talvez, nunca é uma palavra muito forte, né? Mas a gente vai demorar para saber se a fisiologia de fato vai interferir diretamente na performance durante esse período do ciclo menstrual. Vai ficar uma coisa assim difícil da gente saber, né? O engraçado é que assim, eu sempre fui muito desregulada, desde adolescente. E eu venho percebendo que eu não tomo anticoncepcional, já tomei, sabe? Para mim, eu acho que influencia, existe estudos que falam que não, assim, mas eu sinto que para mim não é legal, que dá uma diferença aí. Então, assim, mesmo não tomando o anticoncepcional, depois que eu comecei no ciclismo e tal, parece que regulou, porque a maioria das mulheres vivem com esse negócio de, né, desce ou não desce, ou é descontrolado. Para mim, melhorou. Como outras coisas também que o ciclismo, em parte de saúde, regular um intestino, esse tipo de coisa, sabe? Na prática de exercício é uma infinidade de benefícios, né? Então, assim, a Viviane está vendendo ciclismo. Não, para mim foi muito bom em muitas coisas. É porque você saiu do sedentarismo, né? Do zero para, às vezes, se tornar uma atleta amadora muito boa, né? E foi um esporte que você gostou, né? Que você se apaixonou aí e conseguiu fazer ele. Então, tem pessoas que, às vezes, vão se identificar com a corrida, por exemplo, com a musculação, com qualquer outro tipo de esporte. Mas que esse esporte vai trazer esses benefícios que você está falando e até, talvez outros mais, mas no geral, ou qualquer tipo de exercício bem feito, né, e feito com uma frequência vai trazer inúmeros benefícios. Traz. Às vezes você vai treinar, você está com uma dor de cabeça porque você passou um dia difícil, passou por alguns problemas. Eu monto na bicicleta, eu esqueço, parece que a dor de cabeça vai embora. Sempre foi assim, desde o começo. Passei nervoso no serviço, vou treinar, passa. Sim. Mas é porque sempre era uma hora esperada do dia, né? Meu treino, né? Então... Aqui, assim, o atleta que gosta muito do que faz, ele não encara ele só como uma obrigação, né, de ter que treinar. Primeiro ele faz aquilo ali porque ele gosta. Porque primeiro é o hobby, né? E aí, se ele acha que aquilo vale a pena porque ele vai se tornar um campeão, ele treina. Sim. Pelo hobby, treina porque ele vai ser um campeão, né? Então, não é simplesmente ir lá só pensar que vai ser um campeão, porque vai chegar uma hora que você não vai querer mais, entendeu? Porque também. É igual trabalhar, né? O atleta, é o trabalho dele, né? Sim. Se ele ficar só pensando no dinheiro ou só no trabalho, que é um trabalho, ele chega uma hora que eu acho que ele vai desistir do esporte. Tem que ter aquela sensação de prazer do que está fazendo ali também, né? Sim. Tem que gostar para você conseguir se dedicar mais, né? A gente sofre, né? Vai fazer um treino lá, nossa, chega se arrastando, e acabou, parou, acabou. Aí fala, nossa, que legal, né? Quando eu vou fazer de novo? Nossa, que treino gostoso foi esse? Eu não sei se eu falo que ciclista é masoquista, não sei o que acontece, mas é gostoso. Eu acho que, sei lá, deve ter algum efeito aí na nossa mente que é tanto essa questão de passar uma dor de cabeça, isso é um estudo? Tem? Por que acontece isso, né? É difícil explicar. Assim, fisiologicamente, provavelmente deve ter alguma explicação, mas eu falo que só o fato de você gostar do que está fazendo já é um remédio ali, né? Você já consegue, por exemplo, se desestressar, esquecer dos perrengues que você está passando durante o dia, né? Porque você está esperando aquele momento ali de fazer alguma coisa que você gosta, mas exercício sempre vai ser um bom
aliado aí da Sim, saúde. e agora voltando à pandemia aí, o pessoal que está sem academia, né? Nossa região aqui está tudo fechado. Provavelmente o pessoal vai voltar a andar de bike como estava ano passado, né? Ano passado deu um boom aí na bike, né? Tava... Deu muita gente, aumentou muito. Eu acho que no ciclismo, lojista, eu acho que onde que muita gente estava passando por um perrengue, os lojistas, os bike shops, acho que nunca venderam tanto, né? Nem tinha bike para vender. Sim. Então, acho que vai voltar de novo, né? Porque você pode pegar sua bicicleta e pedalar sozinho, você não precisa, né? Pode andar na cidade, Na né? Sai na cidade, terra. ou cada um faz o seu percurso. Então, é uma coisa mais livre, né? Então, provavelmente vai aumentar. E aumentou muita gente querendo melhorar também, né? Sim. Então, eu acho bem legal isso. A prática regular do esporte provoca isso nas pessoas, né, delas quererem evoluir naquilo que elas estão fazendo. Como tudo na vida, né? A pessoa começa fazendo ali despretensiosamente, e aí pega gosto, e aí quer tá sempre evoluindo. E o legal do ciclismo também é que o pessoal sai para pedalar, às vezes, sei lá, 20 quilômetros até um certo ponto e volta. Às vezes até um meio de Aí socializar também, né? exatamente, tem aquele negócio do próprio desafio, Não né? só na situação que nós estamos hoje, assim, Sim. mas eu falo no modo geral, né? O ciclismo é isso, meio que o pessoal sai numa quantidade de gente. Hoje tem não é equipe, como que é? A turma o de grupo, pedal, o grupo isso. de pedal. Tem vários grupos de pedais. Isso, Né? esse pessoal que está iniciando é bem engraçado. Tipo, eles saíram, fizeram 10 quilômetros. Aí a meta deles no próximo é aumentar mais 5. E assim indo, né? Eles vão criando uns desafios pessoais, né? Exatamente. Tá sempre aumentando ali a distância, aí aumentar Aumenta um a pouco o ritmo. distância, isso. Ah, então quero fazer agora, no próximo final de semana eu quero fazer 40, 50. Então é gostoso você ver assim, as pessoas. E elas ficam felizes, né? Exato. Então, a gente que gosta da bike, escutar, né, é gostoso. E Vivi, as provas, como é que tá a perspectiva aí de próximas competições? Como é que você tá no meio das competições? Como é que tá as notícias? Voltou tudo de novo, né? Todos cancelando, adiando. Só que assim, a gente não pode parar de treinar, porque chegou até o dia 30 desse mês, a gente não tem respostas de nada, né? Mas se de repente aparece alguma competição para abril, eu tenho que estar preparada. Claro. Então, fizemos a base um pouco mais estendida até fevereiro, porque acabou se tendo algumas corridas em dezembro, que normalmente já teríamos que estar na fase da base, que já tirando o pé, né? Acabamos tendo algumas provas por conta da pandemia. Então, aí ficou curto o período da base, né? Então, ficou janeiro, fevereiro, né? E no final de fevereiro a gente já voltou a treinar específico para as competições, só que, boom, né, de novo. Parou Aí tudo. cancelando, adiando, o pessoal que organiza as corridas, todo mundo muito chateado, porque a maioria vive disso, né? Vive de evento, vive de organização de prova. Agora estamos na expectativa, mas assim como eu, que não paro de treinar, todo mundo que está na mesma situação, quem participa de competição, quem treina, também está fazendo seus treinos. Mas isso te tira assim, a motivação, você acha? Porque não Não tem me prova? tira motivação, não. Eu saio para fazer meu treino. Da mesma forma que, como se tivesse, eu tô tentando. Tipo assim, perder peso, percentual de gordura, que ajuda na performance no final, né? Tá mais treinada, aprender aquela parte técnica. Isso eu estou aproveitando para melhorar nesse período, né? Mas não deixo de treinar. Penso eu, os meus concorrentes estão treinando, então eu também tenho que estar Tem que treinando. manter o treinamento, senão tem jeito. Até porque quando surgir uma prova, você vai estar preparada para ela. Sim, Do que se exatamente. você tivesse meio que dado uma afrouxada aí no treino. A gente não sabe como a gente está em relação aos outros. Assim, acho que todo mundo está no mesmo barco. Tipo assim, numa competição que a gente está todo mês, a gente sabe, bom, a gente mais ou menos tô ali junto, ou não, estou precisando melhorar. Ninguém sabe como que tá, né? A gente só tá ali treinando, fazendo o teu melhor. Mas a hora que a gente não sabe como vai estar ali no dia da corrida, né?
Mas eu acho que todo mundo está treinando. Ninguém tá mais bobinho, não. É que nem eu falei, né? Porque de repente aí volta a liberar as competições. Se você Vai tava, que cai o número tava de... meio treino meio morno ali, né? A hora que Vai chegar que... lá que todo mundo se reencontrar de novo, aí vai ver quem se dedicou, né? Porque se Exatamente. começar a mudar a fase, alguma coisa assim, começar a liberar as provas, né, não tem como você falar, eu não vou porque eu preciso treinar ainda. E isso vai ficar sempre se estendendo, né? Sim, eu acho que a gente vai ficar nessa incógnita igual o ano passado. Treinava, Quantas provas teve o ano passado, assim, que foram importantes, assim, para você? olha, a Copa Soul foram duas no começo do ano, depois teve só mais uma, né? Que foi a de dezembro. Depois algumas provas assim avulsa, que não são aquelas importantes no calendário, mas que a gente estava participando. Mas foram bem poucas. Mais para o final do ano, onde que a gente achou que estava voltando, né? Vive num calendário normal aí, se você estivesse competindo, por exemplo, o ano inteiro. É Seria competição um... todo mês, mês sim, mês não? Não, Como é que funciona? Olha, eu já cheguei a competir de 2 a 3 vezes no mês. Caramba. E só que eu estava já de 1 a 2 por mês. E a gente ficar sem corrida nenhuma. Isso também, o que que Tinha um volume muito grande num calendário normal, né? Aí de repente cortar isso, ficar sem o prova nenhuma. pessoal tá sentindo falta, porque a competição pra gente também é um treinamento, né? Sim. Então é um ciclo todo. Então todo mundo tá perdido. Então, e na hora de ir lá e fazer uma prova, por exemplo, quando voltou a poder fazer prova, como que Então, foi? aí Perdida. você já fica assim, né? Você não sabe como que o outro tá, como que você tá mesmo. Porque a gente treina, mas na hora da largada, 1, 2, 3, é totalmente diferente. Por isso que eu falo, treino é treino, corrida é corrida. Porque é muito diferente. Então, mas dá aquele frio na barriga. É porque você treinar, você sabe que você está melhorando, mas é diferente você estar lá na prova, né, e ter que entregar tudo de você Sim. mesmo. Não, e pensa assim, tipo, e tem mais um monte de gente quando também. tem essas provas todas seguidas, geralmente você já conhece todos os competidores, todos os seus adversários que estão ali. Então você sabe mais ou menos como eles estão. Aí de repente, como fica um período muito grande sem prova, é uma surpresa quando você vai saber como é que a outra pessoa vai chegar, né? Às vezes você não sabe um detalhezinho que tem ela noção, né? mudou, você não sabe como é que tirar vantagem de alguma possível situação. É tudo uma estratégia que, de repente, bagunçou, né? Você já não sabe mais se você treinou certinho tanto, ou o outro treinou mais que você. É complicado. A gente está passando por uma situação bem difícil. Vivi, você tem alguma especialidade, alguma prova específica? Como é que funciona? Para quem não conhece as provas de MTBI, acho que tem algumas modalidades aí, né? Tem alguma que você é especialista ou as que você participa? Como é que funciona para quem não conhece nada sobre as provas de MTBI? Mountain bike. Mountain bike hoje, assim, aqui para nossa região, Rio Preto, assim, Votuporanga, é muito estradão batido, sem subida. Eu já não gosto muito, porque eu venho participando da Copa Soul, que seria da região lá de São Carlos, Pirassununga, Analândia, vamos falar que acho que é mais conhecido, umas regiões que tem mais subidas, né? Então eu acho que na subida é que separa as meninas das mulheres. Quer ver quem que vai fazer a força, né? Porque no plano, acho que todo mundo rola, né? É difícil você largar alguém de roda, né? Sim. Então, eu gosto mais de prova assim. Tenho dificuldade. Fica uma prova mais estratégica, né? Exige um pouco mais de técnica também para saber como que... E assim, algum terreno que eu não sou ainda expert, ainda estou iniciando, mas uma parte um pouquinho mais técnica, por exemplo, você passar em algum trecho mais técnico, uma curva mais acentuada, que eu vejo que o pessoal daqui da região nossa não tem muita habilidade, para dependendo do tipo de curva. Que entra no meio de mata, Isso, né? meio de mata, uma trilha. Então, na minha região
indo de Votuporanga para lá, eu vejo que o pessoal é bem limitado. Por quê? Porque não tem onde treinar, né? É isso que eu ia falar, o lugar onde as pessoas andam, né, Exatamente. não proporciona elas melhorarem nesses aspectos, né? Porque não tem ali no lugar, né? Não temos, né? Então, assim, a gente que nem aqui em Badiba City, nós temos o Vale, né? É, O Vale do Bike Juno, Park, né? é isso. Então, assim, tá um pouquinho mais próximo, a gente consegue treinar. Eu ainda vou lá, caio, mas vou lá tentar melhorar um pouco, né? Para tentar numa corrida dessa, numas provas dessas, nos campeonatos que tem alguns lugares mais técnicos, que hoje em dia a maioria das provas estão mesclando. Sempre você se depara com, nem se for um trilho de vaca, você se depara com isso. Eu acho que a gente tem que estar preparada para tudo. Você não vai ser expert ali, mas pelo menos você vai saber se defender. E é assim que eu penso. Então, bom, tem que ter um conjunto de um pouquinho de tudo ali, Tem né? que ter um pouquinho. Saber um pouquinho de cada coisa para não passar perrengue numa situação específica. Porque na mountain bike os caras podem, por exemplo, pode ser que aqui na nossa região não tem tanta mata para entrar. Apesar que ali em Badia tem bastante assim, mata para entrar. Só que se você pegar como um todo, aqui na nossa região não é muito lugar de ter os chamados single track, né? Que é Isso. onde entra na trilha, é técnico e tudo mais. Só que você vai lá para a região, por exemplo, às vezes lá de própria Analândia, São Carlos, são lugares que talvez já tenha mais lugares com dificuldades para Então, se fazer só uma que prova. é a diferença, né, da gente falar, da gente ter esses terrenos aqui na nossa região para treinar e as pessoas que tem lá. E aí, quando vai competir, provavelmente essas pessoas se sobressaem, né? Ou teoricamente. Sim, eu acho que quem, por exemplo, mora numa região mais montanhosa, né? Que eu vejo algumas meninas que moram lá para aqueles lados, elas têm mais facilidade de subir. Porque elas estão ali todo Elas dia. treinam ali naquele ambiente. Né? Agora, às vezes pega um planão, talvez elas sofrem um pouco mais, porque já a gente aí cada aqui um, rola... cada um vai se sobressair na sua característica de treinamento. Então, mas aí né? tem um problema, porque é mais fácil você pedalar no plano do que você pedalar na Sim, subida. exatamente. Tem Entendeu? isso. É que, ao mesmo tempo, é até complexo de falar, assim, porque você pedalar no plano é 100% pedalado, né? Às vezes na subida você tem a descida que você vai parar de pedalar. Então, tem Exato. também técnicas, porque a gente pensa subida, quem é aqui da região não tem noção. Eu falo que eu tive noção o que é subida, eu falei assim, os meus conceitos de subida foram atualizados quando eu fiz o Caminho da Fé. Então, assim, o que eu fiz lá, o Caminho da Fé, é a subida. Aí você pega umas subidas aqui que você fala, não é subida. Aí talvez os iniciantes falam, nossa, aquela subida de tal lugar. Assim, né? Para mim também era, né? Esses dias eu fui fazer um treino que fazia tempo que eu não fazia, de speed. E passei num lugar que antigamente, para mim, nossa, era uma subida interminável. Eu falei, nossa, mas era só isso mesmo? A gente já passou? Então, assim, a gente vai mudando o Porque às vezes conceito. você percebe o esforço que você fazia num lugar, né? E você também melhorou a sua condição, e você consegue passar por aquele lugar de uma forma mais fácil, né? Digamos E assim. eu sempre tento, assim, mesmo morando em Votuporanga, eu sempre tento viajar para alguns lugares que eu sofra na subida, porque só assim para melhorar, né? Tem que treinar em ambientes diferentes para se Isso. adaptar, né? Com Exatamente. esses ambientes quando você for numa competição, por exemplo. É. Se você ficar treinando só num lugar, né? Justamente. Em relação a tudo que está acontecendo, esse um ano que a gente está aí com essas dificuldades aí, ganhou peso ou não? Ganhei. Por quê? Ansiedade, comeu doce? Fala pra gente aí. O pessoal também quer Olha, saber. gente, olha, não é fácil. Porque eu sou muito controlada, assim, só que assim, é que eu falo assim, que a minha alimentação foi um estilo de vida, é um estilo de vida que eu criei que eu gosto. Então, o cardápio que o Rafa me passa, eu gosto, né? E eu sinto prazer de comer aquela comida. Porque se você não levar a sua alimentação feliz com o que você está comendo, eu acho que não dura muito tempo. É que nem essas dietas de sopa, essas dietas que você restringe Que a tudo. alimentação tem que ser assim, né? Porque senão, se você não sentir prazer e não gostar do que você está fazendo, você não vai conseguir só ficar empurrando comida para dentro ali. De uma forma Exatamente. obrigatória, eu digo. Vai chegar uma hora que você vai desistir. Vai chegar uma hora né? que você vai abandonar. Na pandemia, no ano passado, né, que estourou, eu achei na minha cabeça que eu tinha que me alimentar muito bem. E você ficando em casa, a gente teve um período que a gente ficou em casa, né? Ah, e você acaba comendo, vou comer um bolinho fit de banana ali que não vai me engordar.
Não, gente, não é porque a banana ela é uma fruta que você pode comer uma penca de banana, que ela Exato. vai fazer estrago no teu O excesso de tudo tudo, é prejudicial, de qualquer tudo. coisa. E em excesso não faz bem. E aí eu fiquei nessa, né? E não voltei no Rafa. A hora que eu voltei, que eu falei, nossa, que estrago. Assim, opa, perdi a mão aqui, eu acho. Um pouquinho Perdi só. a mão. Mas gente, não é porque um abacate, uma banana, que é uma fruta, não é porque eu possa comer, né? Então você tem que saber certinho, não adianta. Tem que ter um equilíbrio, né? O equilíbrio. Mesmo que é fruta, porque às vezes as pessoas confundem, até doce mesmo. Você está falando, um bolo fit, alguma coisa assim. Só porque é o bolo fit, porque tem Só fruta. que tem fit no nome. Isso, as tá pessoas liberado. acham que podem consumir de maneira. Né? Foi engraçado Tranquilo. no final do ano, que eu vim numa consulta do Rafa, até gravar, a última vez que nós gravamos, e eu fiquei sem ingerir açúcar, né, Rafa? E eu falei, nossa, tô me sentindo a fodástica. Fiquei lá 1 mês sem comer açúcar, só eu tava substituindo comendo um monte de fruta. E o que fruta tem, né? Açúcar também, né? Ela vai ter caloria, porque ela vai ter fonte de carboidrato do mesmo jeito. Então, o que eu deveria ter perdido? Peso. Eu acabei não perdendo o que eu precisava, achando que só porque eu não estava comendo o chocolate ou açúcar. Então, assim, a gente acha, né? Tipo assim, é bom a gente deixar claro que assim, não são substituições equivalentes, né? De açúcar e fruta. A fruta Isso. tem infinitamente outros benefícios. Tem muitas vitaminas, minerais, fibras. A fruta não é ruim. A gente só tem que se atentar à quantidade mesmo, né? Então, É um excesso, mesmo, né? mesmo O a fruta em excesso. excesso vai te trazer algum prejuízo. Qualquer coisa, arroz, feijão, Tudo em carne. excesso. Mas não deixem de comer frutas. E também, assim, uma pizza. Ah, Viviane, você não come uma pizza? Como, mas assim, eu me controlo. Eu amo pizza, então, ao invés de comer 3 pedaços, como 2. Então, eu tento fazer assim, né? Um controle. Acho que muito da cabeça também, né? Então, você tem que se controlar. Mas ganhei peso e tô correndo atrás para voltar. Mas Pouquinho em pouquinho a gente Pouquinho, claro. vai tirando esse peso, Acho vai que aliviando. todo mundo acho que passou por um momento assim, né? Acho que, a não ser aquelas pessoas que descontrolaram totalmente, foi até compreensível assim, né? A gente passou por uma situação que Estressante, né? a nossa geração não passou por isso. É tudo muito novo, a gente não sabia de nada. Muitas pessoas se sentiram ali, né? Se já tinha algum problema com ansiedade, isso só se agravou e aí tem problema de descontar isso, né? Descontar isso na comida. Muita gente acha que passou por isso, mas é bom as pessoas saberem que isso tem como a gente voltar atrás, né? Tem como a gente voltar aos eixos, Recuperar, né? E recuperar. Eu que fiquei nem com tudo tá muito perdido. medo da minha resistência por treinar sempre, não ter parado de treinar, tipo assim, ter a minha resistência baixar, né? Então aí o pessoal fala que o Covid, as pessoas não, né? Então, aí eu me alimentava mais, né? Pensava assim, bom, eu tô treinando, deixa eu me alimentar melhor pra não, né? Mas não é assim também, né? É que às vezes pode existir essa confusão. Eu não tenho que me alimentar mais, tenho que me alimentar melhor. Melhor, né? Então, na minha cabeça, deixa eu comer um pouquinho mais, né? Pra não, sei lá, pra minha resistência não cair e eu estar nutrida, né? Assim. Essa confusão, inclusive, pode acontecer o que você falou. Assim, eu preciso comer mais. Então, por exemplo, vou comer fruta saudável, vou comer mais frutas. Isso. Não necessariamente você tem que comer mais frutas. Você tem que comer a fruta, mas também comer outras coisas. E tudo dentro de um contexto saudável, mas nas quantidades certas. Então, não é simplesmente comer mais, né? É saber o que comer, a quantidade que comer. E fazer atividade física também, que ajuda bastante. Ajuda muito. Me ajudou em muitas situações que eu tinha antes, que me ajudou bastante. Inclusive beber água, gente. Beber água eu bebo muita. E antes eu não bebia tanto e tinha problemas com isso também, né? Infecção de urina, assim. Então, me ajudou um monte de coisa.
Não é propaganda, Faça um exercício. mas eu acho que o exercício em si, qualquer, seja natação, seja qualquer corrida, Não, tem que fazer. melhora bem. Qualquer coisa que a pessoa goste e se sinta bem fazendo. Em primeiro lugar, tem que se sentir bem. Claro. Justamente. Fazendo porque fulano faz e porque falam que é bom. Se você não gostar, você não vai. Fala assim, tem algumas coisas na vida que a gente tem que fazer porque tem que fazer. Eu acho que exercício é uma delas. Porém, a gente consegue encontrar formas de se identificar com algum exercício específico. Porque tem muito tipo de Porque exercício. tem uma variedade imensa de exercícios. Talvez as pessoas falem assim, eu não gosto de fazer exercício porque eu não gosto. Mas você já testou todas as possibilidades? Já fez todos os esportes que existem? Provavelmente não. Mas eu acho que se a gente for pensar no benefício no longo prazo para a nossa saúde, a gente tem que fazer alguma coisa. Às vezes vai ter que ser porque tem que fazer mesmo. Mas pela infinidade de exercícios que tem, é só a pessoa experimentando até ela achar algum que ela se identifique e continuar. Eu tenho esses dois lados. Eu amo pedalar, só que eu tenho que fazer o fortalecimento numa academia. Tem isso. Já não é só paixão. Não é minha paixão. Só que eu sei que aquilo vai me ajudar no ciclismo. Exatamente. É isso então aí. Então eu faço. É E justamente. só para ficar bem claro, né, o MS preconiza, né, pelo menos 150 minutos Exato. de atividade física por semana, né? Eu falo assim, cara, exercício tem que ser feito. É uma coisa da nossa vida que tem que ser feita. Então, independente, às vezes a gente não vai gostar tanto, mas a gente consegue fazer. Então faça. Ou vai conhecendo um exercício novo até você achar aquele que você fala, não, isso aqui eu consigo levar pro resto da minha vida. Enquanto eu conseguir fazer, eu vou fazer. Tem que ir testando até achar alguma modalidade aí que E você falando se das mulheres do mês, né? Do mês nosso, eu acho que a mulher ainda é mais guerreira, porque tem aquela que tem filhos, tem casa. Com certeza. E ainda consegue. Tem que conciliar, né? Tem que conciliar, acaba conciliando também. Então eu admiro bastante. Lógico que a gente nunca sabe da rotina de todo mundo, né? Como é que funciona a vida de cada um. Mas é que a gente fala, às vezes, 20 minutinhos por dia, você consegue fazer alguma coisa que você consegue fazer dentro de casa. Hoje em dia, durante agora esse período que a gente está passando, né? Ficou muito comum as pessoas treinarem em casa. Hoje em dia existe um monte de assessorias aí que prescrevem o treino online, você consegue fazer de onde você estiver. Então, quer dizer, opções tem. Basta você só ter um pouquinho de força de vontade. Lógico que isso não é o fator limitante, mas eu acho que tem que ser feito. Por um bem maior, né? Acho que às vezes o benefício é muito maior. Não consigo sair porque eu tenho que trabalhar, ou choveu, eu não posso sair, eu tenho o rolo, né? O rolo de treino, o rolo de ciclismo, mas o meu é o livre, que eu acho barato, né? No começo foi muito difícil eu me equilibrar em cima daquilo, mas hoje eu gosto. Então, assim, você não perde tempo de sair de casa. Você faz aquilo rápido, já acabou, já entra, toma banho e então... Se você treinou dentro de casa. Sim, treinei, não perdi tanto tempo até me locomover ou até voltar. Manteve a periodização ali, né, tudo certinho. Então, eu acho também legal o treino de rolo, né? Acho É válido, fácil. são opções, né, para esses imprevistos que acontecem. A gente tem que se adaptando para não deixar... Ficar sem atividade física. Ficar sem, não perder Eu ali o vejo treinamento. pessoal de cidade grande como São Paulo, tem muita gente que treina praticamente só no rolo, né? Sim. Pelo menos durante a semana, para conciliar um treino com trabalho. Tem que se deslocar muito, né, para conseguir fazer um Que é treino. uma cidade bem grande, né? Eles treinam bastante no rolo. Então, eu sou adepta ao rolo, acho legal. Vivi, obrigado mais uma vez por ter vindo aqui, ter aceitado o convite. Só para ficar claro, eu vou dedurar ela. Fala. Foi ela que deu a ideia. Teve E eu que achei segurar o rojão fantástico. agora, né? Isso. Então a gente convidou justamente ela para vir falar com a gente, que ela é uma atleta e Claro. nada mais justo. Vi, obrigado de novo. Viu, por ter Eu que vindo. agradeço o convite, de eu ter dado a ideia e ter sido convidado. Falei, não, Rafa, peraí, Assim, eu só tô dando a ideia. Quicou a bola e teve que chutar, né? É lógico, né? Tem que bater o escanteio, cabecear e defender aí. Isso aí. E como eu gosto de falar, falei, então tá, então vamos. Obrigado. Valeu, e mais Eu uma que vez, é agradeço. sempre bem-vinda. Se quiser voltar outras vezes, a gente tá... A gente sempre vai chamar, na verdade. Exato. Né?
É verdade? Isso aí. Tem assunto, a gente vai chamar ela. Vivi, quiser falar suas redes sociais aí pra galera te seguir, quiser falar alguma coisa sobre você, sobre qualquer coisa, fica à vontade. Me sigam lá no Instagram, Viviane Teico. Não é Rara, é Teico. Mas eu falei Teico, viu? Falou Teico. É que o Rafa sempre me chama de Teico, mas a Maria me chama de Rara, né? Mas me sigam no Instagram, eu sempre posto coisas do ciclismo mesmo, que eu tenho muito cliente que me seguem, sabe da minha história, né? E acham bacana ou também inspiram, né? E eu sempre estou postando. Você compartilha sua rotina também. Também. É bom pra galera ver um pouco de E como são que é a rotina clientes do que, Vivi? Fala pessoal aqui Pode que falar. você... Clientes meu de roupas de ciclismo, que eu sou representante da Sou de Bike e atendo a galera aí Votuporanga e região, né? Com os uniformes de equipe, de turma da galera. Então, eu tô no meio aí mesmo trabalhando e os dois. Eu acabei conciliando os as duas dois. coisas, trabalho e Ciclismo esporte. e roupa. Então, o pessoal confia muito no meu bom gosto. Legal. No meu gosto e, assim, confiam na roupa que eu vendo, né? Porque é o que eu uso antes de eu ser representante. Legal. Então, é uma coisa que eu uso e Bacana. Então, se vocês quiserem conhecer o trabalho da Vivi, é só seguir lá. Se quiser adquirir as roupas também, trocar uma ideia com ela lá. E para vocês que chegaram até aqui, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar aquele like e compartilhar com a galera aí. Valeu, até a próxima. Valeu, pessoal.